Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Nós vamos agora para mais uma aula do nosso Trilha de Aprendizagem 2, tá? Nós vamos fazer a atividade de língua portuguesa. Eu coloquei as fotinhas das professoras para que vocês matem um pouquinho das saudades, mesmo porque esse vídeo é destinado para as turmas dos quartos anos A, B, C e D, das professoras Stephanie, Leda, Aline e Verônica. Tá? Espero que vocês estejam com saudade, porque nós estamos com saudade de vocês, viu? A gente preferia estar lá na sala de aula agora conseguindo conversar com vocês, olhar no olho e fazer essa atividade junto com vocês. Mas bora lá, bora pro vídeo. Língua portuguesa, atividade 2, Chapeuzinho Azul, refletindo sobre o meio ambiente. Eu sei que vocês conhecem a história da Chapeuzinho Vermelho, pelo menos eu espero que sim, né? Que é uma história bem antiga, todo mundo conhece. E essa atividade vai trazer pra gente a história da Chapeuzinho Azul, né? E ainda vem com esse título refletindo sobre o meio ambiente. Por quê? Nesse livro que está aí do lado da capa, Chapeuzinhos Coloridos, o autor, os autores, né? Traz pra gente a história de chapeuzinhos com outras cores, que é baseado na história do Chapeuzinho Vermelho, só que sempre tem um final diferente, tá? E a gente vai conhecer hoje, nessa atividade, a história da Chapeuzinho Azul. Então, para começar, o que o Trilha de Aprendizagem propõe aí? Primeiro pede para a gente relembrar a história do Chapeuzinho Vermelho, não é mesmo? Porque a história do Chapeuzinho Vermelho tem lá as suas características. E aí eles pedem para a gente relembrar também dos elementos que existem na história, né? O lugar, os personagens, tudo que aparece na história. Porque tudo que aparece numa história tem nome, né? E aí, ó, temos algumas formas de dar nome às coisas. Entre essas, destacamos duas formas. Uma palavra que serve para todos os seres da espécie, como por exemplo, o menino, e uma palavra que serve para exemplificar um único ser, por exemplo, o João. Então, aí, é uma breve explicação ou um início da atividade que vai falar um pouquinho sobre substantivos próprios e substantivos comuns. E isso a gente já estudou, tá? Mas a gente vai relembrar na nossa atividade de hoje. Então, na letra A, o que vai pedir? Para você recontar a história da Chapeuzinho Vermelho com as suas palavras. Então, nesse espaço, nessas linhas aí, você vai contar a história da Chapeuzinho. E se você não lembra, aqui no Trilha de Aprendizagem também fala, a gente trabalhou essa história lá no Trilha de Aprendizagem 1. Então, é só você pegar o seu livro lá e, se você não conhece, se você não lembra, e fazer essa consulta, que essa história está lá, tá bom? Vamos lá. E aí depois aparece a trilha de aprendizagem, traz pra gente a história do Chapeuzinho Azul inteirinha. O texto está inteiro, então vocês vão ler ela do começo até o fim. Eu não vou fazer essa leitura aqui agora, senão nosso vídeo ia ficar muito extenso. Mas eu deixei na descrição do nosso vídeo aqui do canal, eu deixei o link da história contada por essa moça que tá aí na foto, tá? Essa moça aí é uma atriz e ela conta essa história de uma maneira muito legal, muito interessante. Eu tenho certeza que depois que vocês fizerem a leitura, vocês vão querer assistir ela contando. É bem interessante, tá? E eu deixei já justamente para que vocês tenham o acesso a essa história das duas maneiras, lida e assistida, tá bom? E aí, depois que vocês fizerem a leitura, que vocês entenderem tudo que aconteceu de muito doido nessa história, porque eu acho essa história bem legal, bem divertida e muito louca, a gente vai conversar sobre a próxima atividade. Prontinho, vocês ouviram, então, leram a história e viram que confusão. Eu acho que agora vocês já conseguem entender um pouco melhor o porquê do nosso título, ser Chapeuzinho Azul e Meio Ambiente. Vocês viram lá o que aconteceu com o lobo, com a vovozinha no final, e todo o problema que aconteceu, né, toda aquela confusão que foi, né, causada com os planos da Chapeuzinho e da sua vovó, que eu acho que não deu muito certo pro lado delas não, né? E aí, qual que é a relação, né? As coisas começam a ter sentido agora do texto, do nosso título, para essa atividade. Vocês vão conseguir entender um pouco melhor. E aí, o Trilha de Aprendizagem vai conversar com a gente, para a gente entender um pouquinho o texto. E vai perguntar aqui na letra C o significado da palavra extinção. E aí vocês vão explicar. Vocês podem explicar com as palavras de vocês, se vocês souberem, e se não souberem, pode fazer pesquisa em dicionário
ou online, né? Ou dicionário online, dicionário físico ou dicionário online. Na letra D, tem as duas bonitinhas aí, a Chapeuzinho Vermelho e a Chapeuzinho Azul. A Chapeuzinho Azul de um lado, vermelho do outro. O que que tá pedindo? Pra gente colocar aí quais as diferenças entre elas, tá? Eu sei que elas têm muitas coisas parecidas, mas o livro, a trilha de aprendizagem, tá pedindo pra gente colocar as diferenças que existem entre elas. E na letra E está o que o leitor pode aprender com a leitura de Chapeuzinho Azul, justifique a sua resposta. Então, o que que a gente pode aprender lendo essa história e vendo toda a confusão e tudo aquilo que aconteceu com a Chapeuzinho e com a sua vovó na história do Chapeuzinho Azul? Letra F. No texto Chapeuzinho Vermelho, o vilão é o lobo. Em Chapeuzinho Azul, quem é ou quem são os vilões? Explique, tá? Porque nessa história aí a gente viu que o lobo não é mesmo o vilão, né? Letra G. Em Chapeuzinho Azul, a vovó e a menina têm um plano. Que plano que é esse? Quem leu a história, quem assistiu o vídeo, vai saber responder direitinho essas perguntas, tá? Não estão difíceis. Letra H. Nas duas histórias, o caçador é o herói. Em Chapeuzinho Azul, quem é salvo pelo caçador? E por que motivo ele foi salvo? Então, explica aí com as suas palavras, tá? Tendo dúvida, retoma o texto, leia de novo e tudo mais. Vamos lá agora para a página 28, a letra I. Para a gente dar continuidade aí nas próximas atividades, é importante que vocês relembrem sobre substantivos próprios e substantivos comuns. Então, se isso ainda não está muito claro para você, eu vou deixar outro junto com o link da história embaixo aqui na descrição do nosso vídeo. Eu vou deixar outro link para que vocês acessem esse vídeo e assistam a explicação detalhada sobre substantivos próprios e comuns, para não ficar dúvida nenhuma, tá? Para vocês conseguirem prosseguir realizando essa atividade. Esse vídeo é bem explicativo, bem curto, bem rápido e muito bom. Então, eu preciso que vocês assistam, caso vocês ainda tenham dúvidas sobre o uso do substantivo próprio e do substantivo comum, para dar nome para as coisas e para as pessoas, tá bom? Na letra I, vai aparecer o quê? 3 trechos da história. E nesses 3 trechos, tem palavrinhas que estão em destaque. Essas palavras que estão em destaque, o que que o Trilhas pergunta para a gente? Às vezes, a mesma palavra vai aparecer com letra maiúscula, com letra minúscula, e vai pedir para você dar essa explicação. Por que que aparece com letra minúscula e por que que aparece com letra maiúscula? Certo? Certinho, facinho de fazer também, tá, pessoal? E eu acho que depois de vocês assistirem o vídeo, vocês vão ficar com mais facilidade ainda para conseguir responder, tá? Letra J. Na letra J é o seguinte: quando a gente pede para vocês escreverem um texto para a gente, ou alguma pessoa escrever uma história, quando ela vai se referir a alguma pessoa, para não ficar muito repetitivo, ela escrevendo o nome da pessoa, dos personagens todas as vezes, a gente faz uma substituição. Vou dar um exemplo para vocês, um exemplo básico. Por exemplo, eu vou falar da história, sei lá, da Branca de Neve. E aí, quando eu começo a escrever para vocês sobre a história da Branca de Neve, eu escrevo: a Branca de Neve abriu a porta, a Branca de Neve viu o anão, a Branca de Neve comeu a maçã envenenada, a Branca de Neve... Então, eu estou repetindo muitas vezes a palavra Branca de Neve. E aí, para quem está lendo e para quem está ouvindo, isso se torna uma coisa muito cansativa. Para eu não falar toda vez a palavra Branca de Neve, eu uso algumas outras palavras que eu posso substituir e que eu estarei falando dela também. Então, tem um trechinho aí da história do Chapeuzinho Azul e que tem 3 palavrinhas também em destaque. E essas 3 palavrinhas, elas são diferentes, mas elas estão se referindo a uma única pessoa. E o que que vocês vão responder, então, na próxima questão? Que termo as palavras em destaque estão substituindo? Então, essas 3 palavrinhas, elas estão se referindo a quem? E que outras palavras você conhece que poderia fazer esse tipo de substituição? Então, se eu tivesse que continuar falando da mesma pessoa sem ficar usando os mesmos termos, quais outras palavrinhas eu poderia usar para trocar? Certo? Leia com atenção, vocês vão conseguir fazer. Próxima atividade, observem a imagem a seguir, é um cartaz. É um cartaz de um evento que teve streams em extinção.
Eles não querem viver só nos games. Foi um evento feito por jogadores, por games, para levantar fundos. Eu pesquisei isso na internet, tá, gente? E eu vi que é para levantar fundos para proteger esses animais que estão aí na foto do cartaz. Eu deixei os nomezinhos deles aqui do lado, é a onça-pitada, ariranha, macaco-aranha e ararajuba. Eles estão ameaçados de extinção. Então, esse evento foi para arrecadar fundos para ajudar nessa ação, para que esses animais não fossem extintos, tá, pessoal? E aí, a pergunta da letra K é o seguinte: o que há em comum entre Chapeuzinho Azul e a ação do Streamers em extinção, desse cartaz que vocês viram aí? Facinho, né, gente? Tá falando do que tá falando, né? Não posso dar resposta. Letra L. Observe a imagem e o texto presente nela. Explique o que dizer. Então, vocês vão olhar lá o cartaz com bastante detalhe e vai ler a frase e vai explicar o que quer dizer essa frase. Eles não querem viver só nos games, certo? Põe aí a resposta de vocês. Embaixo, para saber mais, vai trazer o livro, né? Vai apresentar para vocês o livro, vai falar do autor, né? Que é o José Roberto Toreiro e o Marcos Aurélio Pimenta. E explicar também que esse livrinho aí a gente tem lá na sala de leitura. Então, retornando às aulas presenciais, vocês vão poder pegar emprestado para fazer a leitura das outras chapeuzinhos que eu acho que vocês ficaram com curiosidade, porque eu também fiquei, eu também quero ler esse livro, tá bom? Eu vou até pesquisar. Espero que vocês tenham gostado, entendido. Finalizamos então a explicação da atividade 2 de língua portuguesa, do Trilha 2. Nós, professoras, vamos fazer a postagem dessa atividade lá no Google Sala de Aula e a gente espera que vocês coloquem lá as respostas, tá bom? Se tiver alguma dúvida também pode perguntar pra gente. E por enquanto, por hoje é só. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.